Ser EPC, magazine informativo da Escola Profissional de Cuba. A escola, o ensino, a região. Decorreu no passado dia 26, na cidade invicta, mais uma ação de formação para os professores responsáveis, bem como o balanço das atividades que estão a ser realizadas nas escolas, no âmbito do programa promovido pelo Parlamento Europeu, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, de que a Escola Profissional de Cuba faz parte. Professor Inês Carvalho, professor Álvaro Honrado são os representantes da Escola Profissional de Cuba no projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, do qual, obviamente, a Escola Profissional de Cuba também faz parte. Estiveram no Porto no dia 26, numa ação de formação, e é precisamente sobre essa ação de formação e também sobre algumas atividades que a escola está neste momento a desenvolver que nós vamos falar no Ser EPC. Professor Inês Carvalho, já tivemos a oportunidade de apresentar aqui em programas anteriores do Ser EPC o projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. Em que constou esta ação de formação? Muito boa tarde. Ou esta ação de trabalho? Sim, então, esta ação de formação foi mesmo uma ação de formação, porque o título e tudo, quando nos enviaram a convocatória, era uma ação de formação aprofundada e teve como objetivo principal esclarecer a importância e a relevância que a identidade europeia tem hoje em dia no povo português. A primeira parte da formação foi composta pela apresentação de um estudo sobre os diferentes livros de história de diferentes países europeus e no qual nós podemos constatar que Portugal é o país que menos importância dá a nível de aulas e de sala de aula à criação da União Europeia e à sua entrada na União Europeia. Temos países como a Espanha e a França que dão muita importância e o estudo é bastante alargado. Por exemplo, a Espanha tem como programa os vários rios europeus, as várias populações, ou seja, o programa é muito mais extenso do que em Portugal, o que revela depois a fraca identidade europeia que nós temos e também o fraco conhecimento que a população jovem e em geral tem dos nossos direitos e deveres europeus. Considera então esse estudo que há uma relação entre aquilo que se aprende na escola e depois essa noção de ser europeu? Sim, é uma relação muito íntima e penso que é um ponto que terá que ser melhorado, tanto a nível do Ministério como Direção-Geral de Educação, a nível do programa, porque era essencial que o programa de História, que foi o que foi mais comentado, o programa de História incluísse muito mais partes da história da União Europeia e que fizesse uma dissertação muito mais alargada sobre a situação do que o que faz. Como, por exemplo, um livro de História tem 200 páginas e apenas 5 estão reservadas para a entrada de Portugal na União Europeia, para a criação da União Europeia. Professor, é conhecido que está essa primeira parte de trabalho que tiveram e que foi acerca dos livros de história e daquilo que a União Europeia tem em representação nesses conteúdos que são lecionados aos alunos das escolas portuguesas. E essa segunda parte consta do quê? A segunda parte desta ação de formação foi preenchida com 2 momentos de discurso, tanto do deputado Paulo Rangel como do deputado Francisco Assis, sobre esta preocupante falta de interesse do povo português para com os seus direitos e deveres da União Europeia. E posto isto, houve um brainstorming entre as diferentes escolas que estão no projeto, que são 80. Todas do ensino secundário? Todas do ensino secundário. No Alentejo estamos representados pela nossa escola, a Escola Profissional de Cuba, mas também temos a Escola de Serpa, a Escola Profissional de Serpa e a Escola Profissional de Mértola. Nesta segunda parte houve então esse brainstorming entre as diferentes escolas, os diferentes professores, tivemos a noção do que é que umas escolas estão a fazer, o que é que outras ainda pretendem fazer, o que é que nós também apresentámos a alguns dos nossos projetos, pelos quais passa um documentário, passa também por a divulgação. Portanto, são atividades que a Escola Profissional de Cuba pretende levar a efeito. Sim. Um documentário? Um documentário sobre a criação da União Europeia, feito pelos alunos de audiovisuais. Depois, com esse documentário e com o apoio de vários recursos didáticos que também já têm estado a ser criados, vamos fazer uma apresentação a várias escolas do concelho, de forma a divulgar o projeto. E são propostas que podem ser reveladas, porque vocês estavam aqui a falar em off que há outras que não podem ser reveladas. Estas podem. Estas podem ser reveladas e já estão mais que oficiais. Vamos apresentar outras escolas do concelho e
por enquanto, ainda temos outros projetos, mas esses ainda ficam no segredo dos deuses para aguardar. Porque isto trata-se também de um concurso, não é? Exatamente. E como há aqui escolas concorrentes que vão ouvir o CEREPC, convém não estarmos aqui Ao fim de contas, isto é um concurso. E nós também temos que saber jogar. Portanto, não podemos divulgar tudo aquilo que se vai passar aqui na Escola Profissional de Cuba. O CEREPC vai continuar a acompanhar, obviamente, este projeto. Mas, professor Álvaro, que importância tem este tipo de formação para vocês, que no fundo são os monitores deste projeto aqui na Escola Profissional de Cuba? Ora, muito boa tarde. É muito importante sabermos o objetivo principal destes encontros de professores, esta atividade formativa, ou seja, a finalidade geral deste projeto com tamanho e dimensão, pois abrange 80 escolas do país, continente e ilhas. Durante estes dias de formação, para além dos que a minha colega já mencionou, foram também abordados e debatidos assuntos relativos aos atuais domínios de intervenção da União Europeia. Refiro-me a questões relacionadas com o ambiente, desenvolvimento e cooperação, emprego e assuntos sociais, política regional, saúde. Então, o nosso papel neste projeto, enquanto docentes, é consciencializarmos os nossos alunos, outros jovens e população geral para a importância do voto em 2019 para o Parlamento Europeu, pois é necessário que os nossos jovens e demais cidadãos que habitam um dos seus Estados-membros, Portugal, conheçam os seus direitos, deveres, os seus organismos, como é que estes funcionam, quem faz as leis, quem as aprova. A sublinhar que, no ponto de vista da cidadania e democracia, somos uma comunidade de direitos na União Europeia e que o espaço político europeu valoriza a liberdade individual e não individual. Uma forma de fazer ver os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos europeus é através destas iniciativas, mas há outras, não é, professor? Como é que se pode fazer chegar aos alunos e demais cidadãos a importância desse voto no próximo ano de 2019? Em maio. Então, é através da realização de várias atividades práticas com os nossos alunos, partindo de tópicos correspondentes à realidade e atualidade da União Europeia, por exemplo, os direitos dos consumidores, a segurança alimentar, o cartão europeu de seguro de doença, o fim do roaming. Para um esclarecimento mais amplo, poderão ainda ler o livro A Europa Explicada aos Jovens, da autoria de Jacques Le Goff. Muito bem, através de atividades práticas, certamente que os cidadãos desta vasta Europa, desta vasta União Europeia, conseguem ter melhor percepção daquilo que são os seus direitos, os seus deveres e a sua forma de intervenção, que também deve ser chamada a cada um de nós. Muito obrigado a nós, como disse há pouco, iremos acompanhar a par e passo aquilo que o projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, de que faz parte da Escola Profissional de Cuba, vai realizando aqui pela Escola Profissional de Cuba. Obrigada a nós. Saudações europeias.